aí, menor, beleza? Ó, então, da voz. Vamos hoje com mais uma aula do nosso curso de montagem e manutenção, não, gente. O curso de informática básica. A gente tá vendo agora nas últimas aulas aquela pegada inicial ali de informática. Calma, você precisa saber disso até para você poder entender as unidades de medidas e não cometer alguns erros que a gente vai falar daqui a pouco. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre as unidades de grandeza, que às vezes parece uma coisa boba, mas eu vou perguntar para as pessoas, elas não sabem o que é um tera, o que é um byte, o que é esse monte de coisa. A gente tem algumas tabelas lá do livro do Gabriel Torres. Lembrando, a gente está usando o livro de hardware do Gabriel Torres como base, assim como o livro do Fernando Veloso, mas dá uma olhadinha no livro do Gabriel Torres, tem o link aqui na descrição para você poder comprar a versão online dele. Então, para de enrolação e já vamos para a aula. Vamos lá, na última aula a gente viu que 1 byte é igual a 8 bits. E também a gente viu que existe uma tabela chamada ASCII e I, onde eu tenho os binários e a representação de cada caractere. A gente viu que 1 byte é igual a um caractere. A gente descendo um pouquinho mais aqui no nosso material, a gente vai ver que existe uma outra tabelinha. E vamos lá, essa tabelinha são as unidades de grandeza que normalmente são utilizadas pelo computador. A gente tem alguns ajustes que estão sendo feitos há uns anos para poder mudar essa unidade de grandeza e evitar alguns problemas que acontecem. Eu vou explicar aqui e aí você vai entender um pouquinho melhor mais para frente. Eu tenho aqui, ó, 8 bits e quando eu tenho 8 bits eu tenho 1 byte. Isso a gente viu na última aula. Quando eu tenho 1 kilobyte ou um kbyte, um KB maiúsculo, tanto K maiúsculo quanto B maiúsculo, a gente tem 1024 bytes. Isso quer dizer o seguinte, se eu quiser converter 1 byte para kilobyte, eu divido 1 por 1024, que aí eu vou saber qual é esse valor. Se eu tenho 1 megabyte, quer dizer que eu tenho 1024 kilobytes. E aí no megabyte já chega numa parada que você está acostumado a ver. O pessoal da minha época, o pessoal que tem entre 30 anos e um pouquinho mais de 30 anos, está muito acostumado com KB, com kbyte, porque era o que a gente utilizava antigamente. Você baixava uma foto, ela tinha kbyte, era bem pequenininha. Hoje em dia você tira uma foto do celular, tem quase 1 giga, dependendo da foto, dependendo do vídeo. Tem fotos aí com 100 megabytes, 200 megabytes, 300 megabytes, vídeos de 6 gigas se você grava no celular em 4K, esse monte de coisa. Mas a gente lá dos 30 pau um pouquinho para cima, você ouvia muito falar do kbyte. Hoje em dia já é mais difícil. Tem com internet ali e tal, mas já é mais difícil. Quando a gente fala de megabytes, são 1024 kilobytes ou kbytes. Quando eu tenho 1 gigabyte, quer dizer que eu tenho 1024 megabytes. E o gigabyte está chegando na linguagem normal. Quando eu falo para você assim, ó, seu computador tem 4 gigas de memória, tu já sabe o que é. Quer dizer que o seu computador, se ele tem 4 gigas de memória, ele tem 4096 megabytes de memória. Alfredo, eu quero saber como é que eu converto de megabyte para kilobyte. Como é que eu converto de gigabyte para megabyte? É bem simples. A gente vai ver isso depois. Se eu tenho 1 tera, tera também você já está acostumado. Ó. Se eu tenho 1 terabyte, quer dizer que eu tenho 1024 gigabytes. Só que a gente tem umas medidas que normalmente o público normal não conhece. Você vai conhecer a partir de agora, se você não conhece. Eu tenho o petabyte, eu tenho o hexabyte, eu tenho o zettabyte e o iotabyte, cara. Então tem noção? Se você tem 1 terabyte, quer dizer que você tem 1024 gigabytes. Se você tem 1 petabyte, quer dizer que você tem 1024 terabytes. E a gente tem até o iotabyte. Olha só como é que essa parada aí é bem grandona. E vem aquela pergunta que cai em vários lugares, de faculdade, em curso de ensino médio, arquitetura de computadores. Como é que eu transformo gigabyte? Eu tenho gigabyte e eu quero transformar gigabyte em megabyte. Isso é muito fácil, ó. Se você tem 1 gigabyte, para você transformar para megabyte é bem simples. É só você pegar 1 vezes 1024, que vai dar 1024 megabytes. Fácil. E agora, se você tiver 10 gigabytes e quiser transformar para megabyte, o que você faz? 10 vezes 1024, que vai dar 10.240 megabytes. É bem simples. Se eu tenho gigabyte e eu quero transformar para megabyte, é só eu multiplicar. Se eu tenho megabyte e quero transformar em kilobyte, é só eu multiplicar. E o exemplo é o mesmo, olha só. Se eu tiver 1 megabyte e eu quiser transformar em kbyte, é só eu pegar 1 vezes 1024, que vai dar 1024 kbytes. Entendeu? Toda vez que eu tenho uma medida grande e eu quero converter para uma medida menor, é só eu multiplicar. Sempre vai ser assim. Então, funciona assim como você faz nas unidades de grandeza para a distância que você tem. O centímetro, o metro, o quilômetro, a mesma coisa, só que você normalmente multiplica por 10 nessas grandezas. Aqui a gente multiplica por 1024. Então, ó, se eu tenho uma medida grande e eu quero diminuir ela para uma medida menor, por exemplo, você
sabe que gigabyte é maior do que megabyte. Se eu tenho giga, quero transformar em mega, eu multiplico por 1024. E se eu quiser fazer o processo inverso? Imagina assim, ó, você tem 1 megabyte e você quer transformar esse 1 megabyte em gigabyte. Como é que você faz? Se eu tenho gigabyte e eu quero transformar em megabyte, eu multiplico por 1024. Agora, se eu quero fazer o processo inverso, megabyte transformar em gigabyte, eu divido por 1024. Então, eu pego o 1 e divido o 1 por 1024. Ó, se você fizer na calculadora aqui rapidinho, você vai ver que vai dar uma dízima periódica. Então, 1 megabyte transformado em gigabyte vai ficar 0,00097656225 GB. E aí vai dar esse número grandão aqui, ó. Esse número grandão aqui, quando eu faço o processo inverso. Qual que é o processo inverso? Que seria dividir por 1024. Só que é o seguinte, quando a gente vai fazer esse cálculo para concurso, para certificação, eles normalmente costumam arredondar no processo inverso. Quando eu faço do menor para o maior, a gente só multiplica por 1024. Quando a gente faz do maior para o menor, você só multiplica por 1024 mesmo. Agora, quando o processo é inverso, do menor para o maior, a gente divide por 1000, utilizando o Sistema Internacional de Medidas, que fica mais fácil e normalmente as empresas acabam arredondando esse valor para ficar mais fácil do usuário normal entender. Daqui a pouco eu vou falar melhor disso. Resumindo agora, se eu quero transformar de kbyte para megabyte, eu divido por 1000 ou por 1024, mais como a maioria faz, eles arredondam, então a gente divide por 1000. Então eu quero transformar de megabyte para gigabyte, divido por 1000. Agora, se eu quero transformar de zeta para hexa ou de peta para tera, eu multiplico por 1024. Multiplico por 1024. Se você estiver descendo na tabelinha, divide por 1000. Se você estiver subindo na tabelinha, multiplica por 1024. No geral, quando vai falar sobre armazenamento de dados, é feito a divisão e a subtração por 1024. Então, se eu estiver descendo na tabelinha, eu divido por 1024. Se eu estiver subindo na tabelinha, eu multiplico por 1024. O sistema trabalha assim porque ele só entende binário. Mas quando a gente vai comprar algum produto, eles usam o 1000. Então, assim, dependendo do concurso, dependendo da prova, dependendo do dispositivo que você vai comprar, vai estar sempre feito com 1000. Então, se você quer descer na tabelinha, você vai dividir por 1000. Se você quer subir na tabelinha, você vai multiplicar por 1000. E aí, para facilitar a nossa vida de entender, essas nomenclaturas, elas não existem somente para computador. Se você olhar essa tabelinha, também tirada do livro do Gabriel Torres, você tem quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta e iota. Então, a gente tem esse valor também para outras medidas, não somente para as medidas de armazenamento do computador. Eu botei aqui no material o seguinte, ó, atualmente existe uma confusão entre os usuários e fabricantes de componentes na hora de identificar a capacidade de armazenamento dos dispositivos. Por quê? Quando você vai comprar um HD, o seu HD é de 1 tera, mas quando você bota no sistema, não tem 1 tera. Por exemplo, o HD aqui, o SSD do meu computador, ele é um SSD de 240 GB, mas não tem 240 GB, tem 237. No caso desse SSD é um pouquinho diferente, mas deixa aqui nos comentários. Já aconteceu com você de você comprar um HD de 1 tera e aparecer uma medida menor? Por que aparece menor? Porque o computador utiliza o binário e na hora de vender para você, a empresa usa o Sistema Internacional de Medida. O que muda na prática para você? O binário trabalha com o número de milhar, de 1000, 1024. Enquanto o Sistema Internacional de Medida trabalha com o número de milhar, 1000. É diferente. Então, quando o computador é vendido para você, as peças feitas pelos fabricantes utilizam o milhar 1000 na base 10. E na hora que você vai armazenar de sistema operacional, o computador só entende binário. Então é utilizado o milhar 1024, que é o binário para o computador. Não sei se você sabia disso, mas é por isso que o seu HD sempre tem menos espaço do que o que você comprou. Então, se você tem um HD de 320 GB, na hora que você bota no sistema, nunca dá 320, sempre dá menos, por conta dessa diferença de medidas. E para resolver isso, lá nos anos 90, a IEC, que é o International Electronic Technical Commission, a Comissão de Eletrotécnica Internacional, ela sugeriu o seguinte, que agora a gente vai ter uma norma para representar esses valores associados aos computadores, para você ter uma medida que sirva para os computadores de maneira que seja, sem ter essa diferença, seja uma coisa homogênea, sem ter o Sistema Internacional de Medidas, sem ter o binário, seja algo que seja homogêneo, que o cara vai olhar e vai saber a representação utilizada somente em computadores ou para unidades de armazenamento ou sistemas binários. E você está terminando de ver esse vídeo, eu tenho que te lembrar o seguinte, a gente aqui tem a plataforma HRBR Cursos, onde você pode
pode fazer todos esses cursos que tem de graça aqui no canal e ainda ter um certificado para eles. Então, a nossa plataforma tem lá a opção de você ser um apoiador mensal, anual, e você ainda pode comprar créditos para poder emitir certificado de cada um dos cursos que tem aqui no canal. Se não está na plataforma ainda é porque vai entrar cursos aqui do canal, cursos do Curso em Vídeo, e você ainda pode ter as palestras. Lembra as palestras que aconteciam todo mês aqui, ficou um tempão acontecendo? E ainda tem palestra aqui para membro? Essas palestras vão ser disponibilizadas lá na plataforma HRBR Cursos para você poder emitir o certificado delas, colocar como hora acadêmica da tua faculdade, também colocar no seu currículo para você poder arrumar emprego. Lembrando que os certificados eles são válidos, você assiste, se você está assistindo aqui, você tem que assistir o curso de novo, você ainda vai ter ali as horas acadêmicas, o certificado é validado, você tem como pegar QR Code lindo, maravilhoso para você botar no teu currículo, beleza? E já aproveita também e se inscreve aqui no canal, para a gente poder colocar mais curso aqui no canal, mais curso na plataforma. Os cursos são de graça, então corre lá e assiste e pega o seu certificado. Mas essas informações a gente vai ver na próxima aula, que aí eu vou falar sobre essas novas medidas usadas pelos computadores, que estão desde 98 aí para serem implementadas e até hoje não foram, né? Quer dizer, não foram. No livro do Gabriel Torres, está aqui na descrição que você pode comprar o livro digital, você vai ver que essas medidas já estão lá desde 98 para ser usadas, estão sendo usadas aos poucos, e agora eu já estou vendo vários sites que estão utilizando essas medidas para poder facilitar os usuários na hora de entender ali por que é menor, por que é maior, o que é o Sistema Internacional de Medidas. Quem já estudou física no fundamental e no médio sabe o que é Sistema Internacional de Medidas por causa da física, né? Mas tudo bem. E aí na próxima aula a gente vai entender qual é a medida que está associada. É quilo ainda? É giga ainda? Tem um pouquinho de diferença. Então já sabe, me segue nas redes sociais para na próxima aula a gente aprender essas medidas diferentes.